Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica do LAC para o concurso do Tribunal de Contas da União 2015. Concurso este que edital foi publicado, já está no ar. Concurso esse que eu tenho absoluta certeza que é o sonho de consumo de milhares de pessoas. Que se você não tiver uma estratégia, um planejamento, um projeto pedagógico, dificilmente você vai chegar lá no dia da prova e ficar competitivo. Por isso nós aqui do LAC Concursos, nós elaboramos uma super proposta pedagógica, na qual vou apresentar hoje, agora para você. Sabe por quê? Sem estratégia, sem planejamento, você não vai conseguir estudar com bastante eficiência e eficácia. Tá certo, meus amigos? E para atender essa necessidade, nós do LAC, nós já estamos no ar há mais de 6 anos e nós desenvolvemos uma grande metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, né? Antes de apresentar nossa proposta, quero fazer uma análise do edital, porque a partir dessa análise do edital que nós elaboramos o nosso projeto, mas de antemão digo para vocês que esse curso nosso online, ele é completaço, eu tenho certeza, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você vai se mandar muito bem nesse concurso, pode ter certeza disso, né? Professor, o que foi que o senhor está com um tampão no olho? Semana retrasada, levei um baita de um susto, o professor teve um deslocamento de retina, muito sério. Graças a Deus o professor já fez a cirurgia e dessa cirurgia aí ocorreu tudo bem, agora estou só no processo de recuperação. Tá certo, meus amigos? Então vem cá, explicar para vocês aqui, Tribunal de Contas da União, edital publicado, curso pós-edital, completaço, 60 dias de acesso para você ver 100%, estudar 100% o edital, investimento, aquele preço bastante camarada do LAC Concursos, apenas 10 mensalidades de R$25, isso mesmo, 10 mensalidades de R$25, menos que R$1 por dia, você tem direito aí o curso completaço para o cargo técnico federal de controle externo. O Personal Coach, que é o estudo em regime de metas, atenção, inicia no dia 22/6, mas você pode começar os seus estudos imediatamente. Você pode começar os seus estudos imediatamente, porque nós já antecipamos a primeira semana e não deixe de fazer sua matrícula no último dia, concurso muito competitivo, então você tem que estar sempre na frente do seu concorrente, né? As inscrições no concurso vão do dia 15/6 até o dia 29/6, e a data da prova é no dia 9/8/2015, a banca é banca do CESP, né? Meus amigos, minhas amigas, nós vamos analisando aqui, nós temos aí um prazo aí bastante curto, menos de 60 dias, isto reforça, tá certo, a necessidade de o aluno ter um projeto pedagógico. Por isso que nós aqui do LAC, nós saímos na frente, né? Nós temos esse grande projeto pedagógico que já ajudou aí milhares e milhares de pessoas a serem aprovadas, né? Vamos lá, este concurso, nós temos aí 2 etapas. A primeira etapa é de provas objetivas, padrão CESP, certo, uma certa e uma errada, sendo que uma errada anula uma certa, que nós vamos falar sobre esse padrão CESP de avaliação no decorrer do curso, e mais provas discursivas de caráter eliminatório e classificatório. Após isso, tem a segunda fase, que é o Programa de Formação de Caráter Eliminatório de Responsabilidade do TCU. Nós, aqui do LAC, nós iremos te ajudar na primeira etapa, tá certo? Vamos mais aqui. É uma informação muito importante. TCU, concurso Tribunal de Contas da União, onde tem a sua matriz, onde fica lá, a sua sede fica em Brasília, mas neste caso vocês poderão fazer a prova também, olha só, em quais cidades? Rio Branco, Manaus, Salvador, Brasília, São Luís, Cuiabá, Belém, Recife, Porto Velho, Boa Vista, tá certo? Então vocês poderão fazer aí a primeira fase nisso. Agora, o programa de formação,
que é a segunda etapa do concurso, apenas em Brasília. Mas se você já vai para o programa de formação, significa dizer que você já passou na primeira etapa, não vai ser mais, não é mais classificatório, é somente eliminatório. É só você lá cumprir as regras do curso de formação que você vai estar dentro, né? Vamos mais? Algumas especialidades, algumas informações do cargo, atenção, requisito nível médio completo, olha só, tá? Descrição sumária das atividades, sem problema nenhum. Remuneração inicial nível médio, R$ 7.938,36. Professor, quase R$ 8.000 inicial, exatamente. Professor, esse cara é meu sonho de consumo. Esse cara é o seu sonho de consumo, então corra atrás desse sonho de consumo, cara. Você consegue. E papo reto, mais uma vez eu vou fortalecer aqui. A gente tem um grande projeto pedagógico. Eu conversei com todos os professores das pastas. Nós vamos fazer algo muito diferenciado e eu tenho certeza, cara. Se você cumprir, fazer todos os exercícios, cumprir o nosso projeto pedagógico, ninguém segura você, meu amigo. Tá certo? Então vamos lá, vamos mais aqui. Carga horária normal, 40 horas semanais, né? Professor, vamos falar das vagas, né? Professor, Manaus uma vaga, Rio Branco uma vaga, São Luís duas, Cuiabá uma, Belém uma, Recife uma, Porto Velho e Boa Vista uma vaga também. Professor, eu não vou fazer esse concurso, professor. Você não deve pensar assim, gente. Você sabe por quê? Porque o futuro a Deus pertence. O concurseiro, aquele cara que realmente fica competitivo, é aquele sujeito que estuda sempre com o foco, sempre com objetivos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, meus amigos. Olha só aqui. Não se iluda com essa quantidade de vagas. Isso aqui não deve ser seu primeiro objetivo. O seu primeiro objetivo deve ser o seguinte, essa tela aqui. Ter a sua prova discursiva corrigida. Ok? Então, é o seguinte, primeiro objetivo, aquele lá que em Cuiabá era uma vaga, por exemplo, Brasília lá era 20 vagas, você tem que ficar, atenção, olha só, dentro desta colocação aqui, ó, dentro desta colocação que você deve permanecer. Por quê? Porque essa galera aqui, técnico federal de controle externo, apoio e administrativo, técnica administrativa, e terão a sua prova discursiva. Esse é o seu primeiro lugar, colocar a cabeça nessa posição aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que venceram o regulamento terão a sua prova discursiva reprovadas. E você vai ficando próximo. Tenho certeza disso, que serão eliminadas aí muitas pessoas na prova discursiva. Eu tenho certeza disso. Isso é normal nos concursos, né? E pronto, fica lá. Por quê? Feito isso, você pode ser convocado para o curso de formação. E eu sempre falo que o futuro a Deus pertence. Olha só, este concurso tem um prazo de validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, né? Olha aí, né? 2 anos prorrogáveis por mais 2. E você pode ter certeza, o que vamos ler aqui, o concurso público tem um prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por uma vez por igual período, ou seja, 4 anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso do Diário Oficial da União, e destina-se ao provimento de 42 vagas, distribuídas conforme o item 4 desse edital, bem como daquelas decorrentes de eventuais vacâncias ocorridas durante o prazo de validade de 4 anos do concurso, observando o interesse da administração. Olha só a deixa que deu para você o edital. Professor, eu fiquei na posição 19, beleza, teve a prova corrigida, você foi habilitado, você não foi eliminado. O que pode acontecer? Dentro desse período de 4 anos, eu tenho absoluta certeza que pessoas lá do Tribunal de Contas, né, já servidores públicos, serão aprovados em outros concursos, ou vão ser aposentados, alguma coisa, ou seja, vai ocorrer o instituto da vacância e a administração precisa preencher esses cargos. E quem que vai chamar? A galera que está lá. Então você tem que ter essa visão proativa, cara, essa visão de futuro. O professor já está na praça aí há 16 anos, concurseiro profissional, e todos os dias, não, toda semana eu recebo e-mail. Professor, eu recebi um telegrama de um concurso que já tinha até esquecido. Olha aí, glória a Deus, né? Tá certo? Vamos falar um pouquinho da prova.
Então, olha só, nós temos 2 provas objetivas e 2 provas discursivas que serão aplicadas no dia 9, tá certo? De agosto, de manhã e de tarde. Então, vamos lá. 2 provas objetivas e 2 provas discursivas. Prova de redação, tá? Conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Cada uma 50 itens, certo ou errado, bacana, ok? Tranquilo, né? Qual que é o seu objetivo? O primeiro objetivo seu, cara, é não ser eliminado do concurso. E para você não ser eliminado do concurso, você tem que ter 3 critérios, 3 resultados. Primeiro, prova de conhecimentos básicos, que é a P1. 50 questões. Você tem que ter 10 pontos líquidos. 10 pontos líquidos. E aí, professor? Tranquilaço. Com certeza, o cara que estudar aqui no LAC, ele vai ter muito mais de 10 pontos líquidos, tenho absoluta certeza. Já na prova de conhecimento específico, você tem que ter 15 pontos líquidos. E o terceiro é de que você tem que ter na somatória da P1 e da P2, você tem que ter aí 30 pontos, ou seja, de 100 pontos possíveis, lembrando que uma errada anula uma certa, que é o padrão CESP. Sobre esse padrão CESP de cobrar, essa característica nós iremos explicar no decorrer do nosso curso do Personal Coach, pode ficar tranquilos em relação a isso, ou seja, é uma nota de corte bastante aí razoável e dá para atingir, tá certo? Dá para ser atingida com certeza, né? Bacana, professor, eu quero fazer o curso. Como é lá? Vamos lá, língua portuguesa. Nós temos aqui língua portuguesa, curso completaço, top de linha do professor Sidney Martins, grande professor, inclusive coordenador do LAC Rio, na figura do Cid Concursos, não é isso? Cid Concursos aí. Nós temos essa filial lá constituída sob coordenação do professor Sidney Martins. Nós vamos apresentar 3 módulos para vocês, ó, língua portuguesa, interpretação de textos e o curso de redação. 3 módulos. Com esses 3 módulos aqui, você vai estar super preparado, pode ter certeza, né? Vamos aqui, direito constitucional, curso completaço para vocês, tá certo? Inclusive, esse assunto aqui, ó, papel constitucional do TCU, ok? Nós temos um professor especialista que gravou os artigos 70 a 75, e você pode ter certeza que dos artiguinhos 70 a 75, algumas questões cairão na prova. Esse assunto aqui completaço para vocês aí. Nós temos aí o professor Constituição, grande amigo, parceiro, excelente, excepcional professor Rodrigo Belmonte, né? Temos aqui noções de informática. Informática, eu sempre falo isso para os meus alunos, que os alunos não dão muita importância na disciplina informática. Eu sempre falo que o aluno tem que ter humildade, cara. Humildade não é aquele cara que é coitadinho, humildade é aquele aluno que reconhece que não sabe tudo e manda ver. Tá certo? Então você tem que estudar informática como as outras. E nós temos um professor aqui, o professor Cato Júnior, que desenvolveu uma metodologia bastante interessante em relação a esse assunto, de maneira bastante simples, bastante objetiva, que é aquilo que realmente cai. Inclusive, ele tem um curso aqui conosco, somente da banca do CESP. Bacana, galera? Então, olha aí, né? Temos aí atualidades, né? O nosso assunto sempre muito atual. Inclusive, nós temos aí o nosso professor de atualidades, nada mais e nada menos que esse cara aqui, professor Marcelo Alonso, super professor aqui do LAC Concursos, né? Super professor, para mim um dos maiores professores de atualidade da atualidade do Brasil, né? Ele tem, inclusive, por exemplo, na semana passada ele gravou aqui, ó, escândalo da FIFA, terremoto do Nepal, né? Ou seja, o curso nosso 100% atualizadíssimo, ok? Pronto, essa parte aqui é conhecimentos básicos. Até o Marcelão, conhecimentos básicos, você tem que acertar 10 questões? Com certeza, cara. Marcelo Alonso, Cato Júnior, Rodrigo Belmonte e Sidney Martins, você vai ter subsídios para acertar muito mais que 10 pontos líquidos. Pode ter certeza disso, né? Conhecimentos específicos. Começamos com direito administrativo. Direito administrativo, nós vamos dividir essa cadeira com 2 professores, na verdade 4 professores, porque nós temos aqui alguns assuntos específicos. Por exemplo, olha só, Lei 12.527. O que é isso? Isso aí é a Lei de Acesso à Informação. É um assunto que nós temos um professor de arquivologia, o professor Renato Valentini, que é escritor de vários livros, os mais vendidos na área no Brasil. Ele grava na nossa filial no Rio de Janeiro. O professor Valentini vai gravar essa lei para vocês pontuarem.
Tá? Por exemplo, temos outra lei aqui. Tudo que está vermelho que não foi gravado, mas compromisso nosso será gravado. Comecei de baixo para cima. Lei 12.527, bacana, está lá. Essa lei aí é a lei de arquivologia, Renato Valentini vai gravar. Depois nós temos aqui, ó, lei 12.618, é o quê? É a lei do regime de previdência complementar. Nós temos um dos maiores especialistas no assunto, que é o professor Bruno Martins, de previdência do servidor público. Ele vai gravar essa lei para nós aqui, pode ter certeza, tá? Aí nós temos aqui a direito administrativo. A parte de servidores públicos vai ficar por responsabilidade do professor Eduardo Calmon, que eu vou mostrar para vocês a foto dele, professor magistrado. E essa parte aqui de organização administrativa, essa lei 9.784 será gravada em detalhes pelo professor Rodrigo Belmonte, bem como a lei 10.520, que será gravada pelo professor Eduardo Calmon. Bacana, galera, tá aí, direito administrativo, na minha opinião, é o conteúdo mais extenso existente nesse programa de direito administrativo. E papo sério, se você assistir as videoaulas, dá para você acertar todas as questões. Eu não estou exagerando, você vai ver a qualidade das nossas aulas, né? Aí, Eduardão Calmon, professor magistrado nosso aqui do LAC, e o professor Rodrigo Belmonte, né? Agora vamos falar de um assunto que pouca gente conhece, que é a execução orçamentária e financeira. Tá? Eu posso falar disso porque o professor tem bastante experiência nesse assunto, inclusive eu sou professor de AFO também aqui do LAC Concursos, e nós organizamos da seguinte forma, olha só, vamos lá, por partes. Primeira coisa, nós temos aqui esse assunto aqui, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, faço um desafio para vocês, peguem as últimas 10 provas dos últimos concursos do Tribunal de Contas, tanto para o cargo de técnico, de auditor externo, pega lá as 10 provas. Pega lá. Dessas 10 provas, meus amigos e minhas amigas, o que mais foi cobrado foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não foi? Então, nós aqui do LAC Concursos, nós somos o único site do Brasil que nós temos um curso de capítulo a capítulo da LRF. E papo sério, gente, o guardião da LRF é o TCU. Então, você tem que saber essa lei. E vou falar para você, o cara vai explicar essa lei para você em 1 hora, 2 horas, 3 horas, não explica, tem que ser em detalhes. Então, para atender esse assunto aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ajuda inclusive em outros assuntos, o professor Juliano tem um curso gravado completaço de LRF. Bacana? Fechou? Vem comigo aqui. Aí tem outro assunto aqui. Manual de Contabilidade do Setor Público, Portaria Conjunta tal, STN, SOF, tal, número 1 de 2014. Você sabe o que esse cara é? É a contabilidade pública. Recentemente, nós iniciamos um curso de contabilidade pública com o professor Volmar, tá certo? E o professor Volmar já está gravando esse curso de contabilidade. Depois do curso de contabilidade, ele vai gravar o curso de auditoria, que nós vamos entrar para valer nessa área de controle externo e controle interno no Brasil todo. Vamos ser uma das grandes referências, se Deus quiser, como o nosso site hoje é a maior referência em carreiras bancárias do Brasil e carreiras administrativas. Então, o que acontece? O professor Volmar está gravando isso aqui. Conversei com ele, falou, professor Luiz, é melhor você disponibilizar o curso completo para eles aqui de contabilidade, porque o curso dele é 100% baseado nesse manual. Ele só fala nesse manual. Bacana? Esses assuntos aqui, do número 1 até o número 3, tá certo? Não está gravado, mas será gravado. Já conversei com o professor Volmar, inclusive essa semana ele já manda uma aula para vocês aí sobre esse assunto, exatamente com esses nomes aqui, programação, execução, aula bastante precisa para vocês aí. Bacana? Ou seja, pode ter absoluta certeza que esse módulo aqui será o melhor módulo do mercado de execução orçamentária e financeira, porque nós conseguimos fazer um grande agregado de conhecimento de professores especialistas, né? Professor Volmar na parada com o professor Juliano Rizental, grande amigo nosso aqui de LRF. E o professor Juliano Rizental será o professor que vai gravar controle externo, inclusive já está gravado para vocês aí, inclusive o controle externo com o regimento interno, com a lei orgânica do TCU, e se precisar de algo que complemente o conteúdo, nós iremos aí gravar com o professor Juliano, grande amigo e parceiro nosso aí, né? Administração é a nossa grande especialidade, esse módulo está 100% disponível para vocês, e isso eu tenho que falar para vocês, atenção,
Você pode perceber aqui, ó, do item 4, quer dizer, o item 3 termina aqui, né? Do item 4 até, ó, olha aqui o tamanho, gestão de pessoas, né? Então, o que o professor fez? Conversei com o professor da pasta e dei uma ampliada no conteúdo de gestão de pessoas. Bacana? Uma ampliada, porque nós conhecemos o padrão CESP de cobrar. Legal? Com isso, nós fechamos a grade, professor aí de Brasília, professor Wendel, né? Resumindo, nós temos aqui nível médio, bacana, todo mundo sabe disso. Banco de questões. O que é o banco de questões? São questões resolvidas pelos nossos professores, questões estas que já foram cobradas em outros concursos. No nosso banco de questões, nós temos mais de 4.000 questões corrigidas. Das 4.000, 974 são questões referentes aos assuntos deste concurso. Olha que diferencial. Já pensou você fazer quase 1.000 questões aí? Com certeza, quando chegar lá no final do curso, nós já passamos de 1.000 questões aqui, você pode acompanhar. Isso é um diferencial competitivo. Exercício, treino e exercício. Agora, para você ter acesso a esse conteúdo aqui do banco de questões, há a necessidade de você ter uma assinatura adicional de apenas R$ 40 por ano. Você tem um ano de acesso às 4.000 questões e até um ano, nossa meta é chegar no final do ano com 5.500 questões corrigidas. Por apenas R$ 40 você tem acesso ao banco de questões. Mini questões para você treinar a avaliação antes, durante e depois. Carga horária desse curso, nesse exato momento, 230 horas, puxadão, sei disso, mas é TCU, né, cara? Vamos lá, vamos se preparar aí, que a gente vai fazer uma grande preparação, 60 dias, e o preço, melhor custo-benefício do mercado, R$ 10 de R$ 25. Temos aqui a grade do curso, né? Completaço para vocês aqui, e eu digo para vocês o seguinte, se você for comprar um módulo apartado, separado, avulso, você perde o desconto. Então, inclusive, nós não gostamos de vender módulos separados, porque você perde uma visão do todo. Eu recomendo que você faça a matrícula no curso total, que é R$ 250, 10 de 25, melhor custo-benefício de tudo isso aqui. Bacana, fechou, ok. Mas é o seguinte, até aqui é o que todo mundo faz. Pessoal aí, né, tal, tanto presencial quanto lá no outro lá, no online e tal, assim. Mas para você passar num concurso como esse, cara, é papo reto com você. Você tem que ter isso aqui, cara, projeto pedagógico, estratégia de estudos. Você tem que alinhar treino que eu falo aqui é exercício, o professor gosta muito de esportes, né, então tem que treinar, tem que exercitar todos os dias, antes, durante, depois de teoria. E para atender essa necessidade, que criamos o Personal Coach. Professor, concurseiro há 16 anos, eu percebi que o aluno precisa de algo a mais. Não é só aquele apostilão que ele coloca debaixo do braço, somente videoaula, ou ele vai lá assistir aula presencialmente. Ele tem que ter um acompanhamento, ele tem que ter o quê? Um regime de metas, e nós temos aqui o nosso grande regime de metas, que é o Personal Coach. Todos os dias você tem uma meta de estudos, cara. Todos os dias. E se você cumprir essa sua meta, você vai ficar competitivo, pode ter certeza. Professor, eu quero entrar nesse cara aí. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que organizar a sua vida, né? Então é o seguinte, de segunda até sexta-feira, não tem jeito, você vai ter que estudar de 3 a 4 horas, no mínimo por dia. Pode ser uma hora de manhã, uma tarde, à noite, você faz o seu horário. Ó, disciplina, cara, são somente 60 dias. Vai lá, faz uma reunião de família, conversa com a patroa, com o maridão, com os filhos, com a sogra, ou seja, com todos aqueles que te amam. E fala assim, eu quero estudar para passar nesse concurso. Sabadão é puxado, 8 horas. Domingo, 3 horas de estudo. Segunda a segunda, para você adquirir o hábito de estudar. Eu tenho certeza que nós vamos estudar 100% desse edital. Olha só, 100% do edital no Personal Coach, com videoaulas e exercícios. Videoaulas e exercícios, cara. É só aqui no LAC e você vai ficar competitivo, né? Quando começa, professor, já está disponível. Você pode se matricular agora, que a primeira semana nós já antecipamos, até porque a prova está próxima e nós temos que correr contra o tempo. A gente sempre está trabalhando com 1 a 2 semanas de antecedência. Mas você pode matricular. Mas, oficialmente, começa no dia 22/6, o Personal Coach com o professor Luiz Antônio aí. Bacana, galera? Professor, mostra a carinha do personal para nós aí. Mostra aqui a carinha do personal. Nós temos aqui, né, nosso Personal Coach, temos aqui mapa de batalha, nós temos o ranking é para te posicionar em relação à turma. Olha que coisa legal, interessante, meus LACs, nosso programa de fidelização, projeto fantástico. Olha aqui, gente,
Segunda-feira, a sua meta. Classes gramaticais, 1 hora e 52 minutos e 18 segundos. Olha a transparência do LAC. Você tem que fazer esse cara. Mas primeiro, você faz uma avaliação inicial, 4 questões sobre o assunto que você vai assistir, somente para você ter uma referência. Ficou verdinho. Depois que ficou verdinho, vamos liberar o mini simulado para você avaliar. Depois tem um banco de questões. Com esse projeto pedagógico aqui, ninguém segura você, né? Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, 10 mensalidades de 20. Nos dê esse voto de confiança que você não vai se arrepender. Venha pular concursos que você vai ser bem assistido. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.